Olá, meu nome é Gianluca Leme, sou fisioterapeuta de formação, tenho especialização em fisioterapia pélvica, que é a parte da fisioterapia que trabalha com sexualidade, e eu também tenho várias formações em sexualidade humana. Uma delas, inclusive, é em sexualidade e sexologia. Então, atualmente eu trabalho como sexólogo e terapeuta sexual. E eu fui convidado para responder as perguntas da turma 152 do SENAC. Muito obrigado pelo convite. Fico imensamente feliz por ser lembrado. E eu espero contribuir aqui com as respostas, tá bom? Então, vamos começar com relacionamento tóxico e abusivo, tá? Como faço para denunciar o parceiro? Eu quero começar lembrando também que às vezes não é só o parceiro homem, mas também a parceira mulher. Tanto homens quanto mulheres podem acabar sendo um parceiro ou uma parceira tóxicos. Então, como faz então para denunciar quando a outra pessoa está sendo tóxica, e não só tóxica, né? Agressiva, violenta, quando ela está cometendo ali um crime, né? Colocando a sua vida em risco. Você pode fazer a denúncia ligando para a polícia. Você pode também abrir um boletim de ocorrência caso você consiga sair de casa, porque tem alguns relacionamentos que são tão tóxicos e disfuncionais que a outra pessoa não te permite nem sair de casa. Tá? Então, quando você consegue sair de casa, vá numa delegacia, faça um boletim de ocorrência, mas qualquer coisa você pode ligar para a polícia também, denunciando esta outra pessoa, tá bom? Acontece com relacionamentos maternos e paternos? Infelizmente, sim. Qualquer relacionamento humano, seja de mãe com filho, ou de pai com filho, ou de filho com mãe, ou filho com pai, ou um filho com outro filho, ou entre amigos, ou não importa. Qualquer relacionamento humano pode ser disfuncional, o que vocês conhecem como tóxico, tá? E infelizmente, então, qualquer relacionamento pode ser disfuncional, inclusive de mãe com filhos ou de pai com filhos, tá? Ou padrastos, ou avós, ou tios e etc. Tá? Então, infelizmente, qualquer relacionamento pode ser abusivo. Como saber se sou abusador? É uma pergunta muito boa, né? Porque existem vários níveis de abuso que você pode estar realizando com outra pessoa. Existe aquele abuso psicológico, por exemplo, se você não fizer tal coisa, eu vou me matar. É aquela chantagem, sabe? Se você não fizer tal coisa, eu vou falar com tal pessoa, eu vou expor um vídeo seu, eu vou expor uma foto sua na internet. Então, existem diversos tipos de abuso. Então, se você faz algum desses que eu já falei, é um abuso, tá? Você pode ofender a outra pessoa, você pode inferiorizar essa pessoa, né? Colocá-la para baixo. Você não é feio, você é feio, você não é tão bonito assim, você é suja, você é imundo, você é nojento. Relacionamentos com ofensas que são caracterizadas como violências verbais, né? Ou ofensas não só a sua aparência, mas a sua família, sabe? A sua religião, a sua etnia, os seus costumes, etc. Tudo isso são caracterizados como relacionamentos abusivos, tá? Então, sempre que faltar o respeito, e não só o respeito de uma forma verbal, mas também o respeito físico, né? Colocando a sua segurança física em risco, te batendo, ou te amarrando, ou. Bem, existem diversos tipos. E infelizmente, por exemplo, dentro do nosso país, existe também o estupro marital. O que, que é isso? Quando uma das pessoas não quer ter relação sexual e a outra obriga, porque é a obrigação do casamento. Não, gente, isso é estupro marital, não deveria acontecer e é uma forma de abuso. Então, sempre que você está desrespeitando a outra pessoa, essa é uma forma de abuso. Então fica de olho para ver se isso está acontecendo. Outra coisa, quando você impede que a outra pessoa vá vestida do jeito que ela quer ir, quando você pede para ela tirar a maquiagem, tirar o batom. Então, toda forma de controle sobre o corpo da outra pessoa, que também é uma falta de respeito, então isso não é legal, isso é abusivo e é muito interessante a gente estar de olho para mudar os nossos comportamentos em relação a isso, tá? Como saber se sou abusador, como identificar, né? Se você
está sendo um abusador ou se está sendo abusado, então da mesma forma a outra pessoa está te respeitando, a outra pessoa está respeitando a sua família, as suas origens, a sua etnia, os seus costumes, a outra pessoa está respeitando a forma como você se comporta, como você se veste, como você se maquia, como você... A outra pessoa está te respeitando? Não está te respeitando? Fica de olho, porque pode estar num relacionamento abusivo, isso não é nada, nada, nada legal, tá? E eu acho até interessante a gente aprofundar nesse tema. Por que não é legal? Porque faz mal para a sua saúde mental. Não só para a sua saúde mental, para a sua saúde social. A outra pessoa às vezes te impede de sair de casa, te impede de ver sua família, te impede de sair com seus amigos, etc. E infelizmente no nosso país a gente tem esse costume que é: você está num relacionamento comigo, então você não pode ter amigos, você não pode ter família, a sua família sou eu sou o seu único amigo homem que você pode ter. Não! Infelizmente no nosso país a nossa cultura é essa, de que você não pode ter amigos e você não pode ter família. Aquela pessoa é o único amigo que você pode ter, é a única família que você pode ter. Não! Não deve ser assim e fica de olho se isso está acontecendo, tá bom? A pessoa que escolhe o que é tóxico ou não é uma pergunta muito boa essa. Eu acho que a gente deveria trocar ou reformular esta pergunta para: o que não me faz bem? Porque uma coisa pode me fazer bem, mas não fazer bem para você que está assistindo o vídeo. Tem pessoas que suportam e aceitam traições, mas você não. Então, o que é tóxico para mim, às vezes não é tóxico para você. Então, não é que a gente escolhe, mas é uma coisa que me faz bem e uma coisa que te faz bem. E a regra não deve ser a mesma para todo mundo, tá? Só lembrando, existem regras que a gente aplica para todo mundo na sociedade. Por exemplo, violência doméstica. A outra pessoa te agrediu, isso é crime. Não é que é tóxico para mim ou tóxico para... Isso é crime. E como tá na Constituição, a gente tem que fazer a lei valer, né? Então a gente tem que denunciar, tá bom? O que faz com que as pessoas cheguem no nível de uma agressão nesses casos? Depende muito do relacionamento. Tem relacionamento que a agressão vai acontecer depois de anos e anos de briga, de desentendimento, e daí foi a gota d'água. E aconteceu a violência ali, a agressão. Tem relacionamentos que foram desde o primeiro encontro violentos, então depende muito do relacionamento, tá? Então não dá pra saber o que levou, o que fez com que chegou nessa agressão. Não dá pra saber, tá? Porque tem relacionamento que começa com agressão. E tem relacionamento que levam anos pra chegar nesse ponto, tá? Qual seria a melhor forma de sair deste relacionamento? Eu vou falar uma coisa que muitas pessoas não concordam comigo, tá? Mas em muitos casos, a melhor forma de terminar um relacionamento é de forma virtual, tá? Porque daí você não está junto com a pessoa, você está seguro num ambiente acolhedor, ou às vezes sozinho, ou sozinha, ou com a sua família, com seus amigos, e de uma forma virtual você encerra aquele relacionamento. Inclusive, se a pessoa não aceitar e ela te perseguir, etc., você precisa ter ali um mandato judicial da polícia para impedir com que essa pessoa te faça mal. É claro que isso varia de uma situação para outra. Por exemplo, se você tem filhos com essa pessoa, se você tem imóveis, casas, etc., junto com essa pessoa, a gente tem que avaliar. Será que dá para terminar de forma virtual ou não? Porque às vezes a pessoa mora na mesma casa que você e daí não dá para terminar de forma virtual. Daí a gente precisa entrar com advogado, entrar com juiz, alguém vai ter que sair de casa. Tem várias formas, mas não fique num relacionamento que te faz mal. Não fica num relacionamento disfuncional, que não te faz bem. Então, saia. Da forma que der, saia. É que muitas pessoas ainda ficam nesse relacionamento abusivo porque depende da outra pessoa financeiramente, ou ela acaba não vendo a situação. Ela se coloca como vítima e eu fico nesse relacionamento achando que a culpa, além de apanhar, além de sofrer as agressões, etc., que a culpa é dela. Ai, a culpa é minha, não, porque eu que sou ruim, eu que errei ali, eu que queimei o feijão, eu que... Não. A gente tem que abrir os olhos dessas pessoas, tá? Eu sei que algumas situações é difícil, muito difícil, eu trabalho com casais, eu sei muito bem como é que é.
Então, a gente tem que trabalhar aos poucos. E às vezes, você, numa posição de fora desse relacionamento, quando você fala que essa pessoa está num relacionamento abusivo, ela não vai acreditar. Então, muitas vezes não é interessante você falar de cara, ó, você está num relacionamento abusivo. A gente vai mostrando aos poucos e a gente tem que fazer essa pessoa, não é despertar, mas ela enxergar a situação que ela está vivendo, tá? É uma situação muito delicada, infelizmente. Mas nós estamos aí para isso e nós temos que ajudar muitas vezes pessoas a enxergarem o que elas estão vivendo. Sobre educação sexual, como se usa a PrEP? Para quem não sabe, existe a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que são 2 medicamentos que você toma de forma diária e esses medicamentos te protegem do vírus HIV. Só que lembrando, é só do vírus HIV. Sífilis, gonorreia, hepatites, HPV, todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, você ainda está em risco para contrair. Então, ainda a gente precisa usar preservativo. Não é porque você usa PrEP que você vai deixar de usar preservativo. Então, começou o cuidado com a PrEP, continue usando preservativo, tá? A PrEP é só uma maneira a mais de você se proteger, só que é só do HIV, tá? Então, a PrEP tem algumas formas de serem usadas. Existe essa de todos os dias, como eu disse. Existe a PrEP on demand, que é a PrEP sob demanda. Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento à distância e a gente só tem sexo, relação sexual, no sábado. Então, você começa a tomar a PrEP alguns dias antes, é uma PrEP específica, não é a mesma PrEP de todos os dias, tá? É uma PrEP específica que daí você vai tomar ela alguns dias antes dessa relação sexual. Se eu não me engano, é 2 dias antes, no dia 2 dias antes, no dia anterior, no dia que você vai ter relação e no outro dia. O clitóris é o único órgão do corpo humano que é só pro prazer. O pênis ainda funciona para fazer xixi. O clitóris é só para o prazer. Sem falar que o clitóris, até onde a gente sabe hoje, ele tem, no mínimo, o dobro de sensibilidade do pênis. Então ele sente o dobro do prazer. E a grande pergunta é, por que muitas pessoas ainda acham que são só os homens ou só as pessoas com pênis que devem sentir prazer? Não! Pessoas com vulva, mulheres, devem sentir prazer. Elas têm essas pessoas, né? Tem o único órgão, que é o clitóris, que só sente prazer. A natureza, Deus, sei lá eu o que você acredita, fez o clitóris só para isso. Então, por que não utilizá-lo, tá? O homem pode carregar a camisinha? Só o homem pode carregar a camisinha? A minha grande pergunta é por quê? E se o homem não carregar a camisinha e você vai ter um encontro com esse homem e ele tá sem camisinha, você vai se colocar em risco? Gente, pelo amor de Deus, século XXI, todo mundo tem que carregar, não só camisinha como lubrificante. Porque quando você só carrega a camisinha sem usar lubrificante, o risco da camisinha romper é gigante. Então tem que usar camisinha e lubrificante. Lembrando que tanto camisinha quanto lubrificante são disponibilizados em qualquer unidade de saúde, qualquer postinho de saúde, tá? Então não é só homem que deve carregar a camisinha não, tá? É normal alguns homens sentirem dor nas primeiras vezes? Não é normal nem os homens, nem as mulheres, nem ninguém sentir dor. Nem nas primeiras vezes, nem nas segundas vezes, nem nas terceiras vezes, nem nenhuma vez, tá? Sentir dor na relação nunca é normal. Nunca. Nem homens, nem mulheres, nem pessoas não binárias, não. Ninguém deveria sentir dor. Sentir dor é um sinal de alerta para o corpo, de que alguma coisa não está legal. Então, daí você tem que procurar um fisioterapeuta pélvico, que eu sou, ou um médico, ou um sexólogo, ou um terapeuta sexual para a gente investigar o que está acontecendo. Mas sentir dor nunca é legal. É sinal de alerta. Isso, acho que eu respondi todas. Se precisar da minha ajuda para responder mais questões, estou aqui. Pode mandar no meu Instagram também, @gianlucaleme, e daí a gente vai tirando as dúvidas assim que elas aparecerem, tá bom? E lembrando também, eu tenho um curso de educação sexual, o CES. Ele custa R$ 39,90. Eu acho que eu vou colocar ele numa outra plataforma, daí talvez ele fique um pouco mais caro, tá?
Mas basicamente ele custa R$ 39,90. Ele tem mais de 4 horas sobre aulas de educação sexual. Então eu vou falar sobre o que é ser heterossexual, o que é ser homossexual, o que é ser bissexual, o que é prazer sexual, sobre preservativos. Eu ensino bastante sobre preservativos. Eu falo um monte de coisa lá. Então, qualquer coisa me manda no Instagram, caso você tenha interesse em comprar o curso, e tamo lá, tá bom? Sem falar que os meus destaques, vejam os meus destaques no Instagram, tá tudo lá de forma gratuita. Todo mundo tem acesso, tá bom? Espero ter ajudado e qualquer coisa eu tô aqui para futuras dúvidas. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar falando sobre sexualidade aqui com vocês e qualquer coisa podem me procurar. Obrigado, um beijo e até mais. Perguntas de educação sexual. Como se usa o PrEP? O PrEP, que na verdade é a PrEP, é a profilaxia pré-exposição. Então, são medicamentos que a gente utiliza antes daquela relação sexual, tá? E lembrando, a PrEP, a profilaxia pré-exposição, ela é utilizada para te proteger somente do vírus HIV. Mas a gente ainda tem sífilis, gonorreia, HPV, hepatites e todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, a PrEP funciona somente para o HIV. Todas as outras, não. E é por isso que a gente precisa continuar usando camisinha, preservativo, tá? O preservativo é o único que te protege de todas as infecções, quase todas as infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? É que tem algumas outras infecções que mesmo contato de pele com pele ainda pode transmitir, tá bom? E como que usa a PrEP? Existem várias formas de se utilizar a PrEP. Cada uma se enquadra em um caso diferente, tá? Tem pessoas que usam a PrEP todo dia, tomam esses medicamentos todos os dias, que é a forma diária da PrEP, a que todo mundo mais conhece. Tem a PrEP sob demanda, que você toma 24 horas antes, se eu não me engano, 24 horas depois da relação e 48 horas depois. E eu acho que está tendo uma PrEP injetável, que você não precisa ficar tomando o comprimido via oral, né? Engolir o medicamento todos os dias, ou 24 horas, antes 24 horas depois e 48 horas depois. Que ela é injetável, então ela já está no seu corpo. Eu não sei se essa injetável já está acontecendo, tá? Então existem várias formas de estar se protegendo com a PrEP, tá bom? E eu não sei se vocês conhecem, mas existe a PEP também, a profilaxia pós-exposição, que teve uma relação sexual desprotegida, ou porque o preservativo rompeu, ou porque não colocou o preservativo, ou por N outros casos, você vai entrar com a PEP, que são 2 medicamentos que você vai tomar uma vez ao dia durante 28 dias, depois da exposição a esse sexo aí de risco, tá bom? E lembrando também que esses medicamentos devem ser iniciados o mais rápido possível. No caso da PEP, da profilaxia pós-exposição, depois que você já teve o sexo desprotegido, tá? Eles têm que começar o mais rápido possível, se possível, até 72 horas, tá? Lembrando que nas primeiras 24 horas a eficácia é muito grande, tá? Se eu não me engano é 98, 99% de chance de você não desenvolver o HIV, tá? Segunda pergunta. Fetiches são normais? E eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta. O que seria um fetiche não normal? O que seria um fetiche anormal? E daí a gente volta numa resposta parecida com o que a gente teve, talvez, do que é tóxico ou não. Uma coisa, um fetiche que eu posso gostar, talvez você não goste. Mas outra pessoa pode gostar, e aquela outra não gosta, e etc. O que é um fetiche normal? Tá? Então, dentro do mundo dos fetiches, a gente tem algumas regras de segurança. Por exemplo, não gostei de tal coisa, eu sinalizo para outra pessoa, viu? Não tô gostando, vamos parar? Então, por exemplo, tem algumas pessoas que gostam de apertar o pescoço da outra pessoa para sentir mais prazer sexual. Só que nessa de apertar o pescoço, você pode sufocar a outra pessoa. E isso não é legal, porque coloca a vida dela em risco. Então, a outra pessoa tem que sinalizar. Ou você tem que perceber se a cara dela tá muito
de dor, tá pedindo sem uma linguagem de viu, para que eu não tô gostando. Se ela tá pedindo sem uma linguagem verbal, que você pare. Então, voltando para a pergunta, o que são fetiches normais? Eu não sei o que é normal para você. Tem gente que gosta, às vezes, de um tapa na cara. Tem gente que não. Tem gente que gosta de fazer xixi na outra pessoa. Tem gente que não. O que é um fetiche normal? E o que é um fetiche não normal? Depende. Depende da cultura, depende da sua idade, depende do ambiente que você foi criado. Tem coisa que eu acho normal, mas você talvez não ache, tá? Então, é de se conversar com a outra pessoa, tá bom? Uma pergunta maravilhosa, porque eu recebo ela quase todos os dias e quase todas as pacientes me perguntam, tá? Onde fica o clitóris? Então, vamos lá. Ó, peguei uma imagem aqui para vocês verem, ó. Este daqui é o aparelho reprodutor vulvar, tá? Então, aqui é uma vulva. Então, eu tô adorando que só tá a minha cabecinha vendo, né? Então, o que que acontece, ó? Aqui a gente tem o monte pubiano, onde ficam os pelos, e daí aqui a gente vai ter lábios externos, ou que vocês chamam de grandes lábios internos, que vocês devem conhecer como pequenos lábios. Aqui em cima fica o clitóris. Aqui fica a entrada da uretra, por onde a gente faz xixi, e aqui a entrada da vagina, por onde sai a menstruação, por onde acontece a penetração e etc. Então, o clitóris fica aqui em cima. E ele fica coberto por uma pele, tá? Por uma camada de pele. E essa camada de pele, a gente tem que puxar ela para a gente conseguir ver o clitóris que está embaixo. Então, o clitóris fica ali, em cima. Perguntas da gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. Antes de eu começar a primeira pergunta, só quero falar. Hoje a gente não usa mais o termo doença sexualmente transmissível. A gente usa o termo infecções sexualmente transmissíveis. Então, hoje em dia não é mais DST, e sim IST. Por que é infecção e não doença? Porque doença, a gente tem a visão de que a gente vai conseguir ver que a outra pessoa está doente. E isso não acontece. Lembra, sabe igual o Covid? O corona? Então, a pessoa pode ter o vírus e ela tá tudo bem. Então, isso acontece nas infecções sexualmente transmissíveis também. Ela pode ter HIV, ela pode ter sífilis, ela pode ter HPV e não apresentar sintoma nenhum. Mas quando ela transar com você, você pode desenvolver esses sintomas. Então, é uma infecção e não uma doença. A doença tem sinais que está doente, a infecção não. Então, vamos começar a usar os termos infecções sexualmente transmissíveis, tá? Primeira pergunta, o esperma transmite doença? Sim, qualquer secreção do nosso corpo transmite. Saliva, o esperma, aquele líquido lubrificante, sabe? Que tem tanto no pênis quanto na vulva, na vagina, que fica bem molhadinho, que faz aquele que fica aquele push-push. Então, todas as secreções do nosso corpo podem transmitir infecções sexualmente transmissíveis, tá? Quais as formas de se prevenir das ISTs? É engraçado que daí vocês usaram ISTs, mas depois mas antes vocês usaram doença. Interessante. Mas vamos lá. Como se prevenir de ISTs? Você pode usar a PrEP, caso você não tenha tido relação ainda, ou a PEP, caso essa relação de risco já tenha acontecido, tá? Então usar a PrEP é maravilhosa, tá? Só que ela só protege do HIV, como eu já disse. Só que tem preservativos, tá? E os preservativos são as únicas formas de se proteger, infelizmente, das infecções sexualmente transmissíveis, tá? Pílula do dia seguinte, anticoncepcional, DIU, não protegem, tá? Não protege. E outra coisa, como que é o nome daquela técnica? Coito interrompido, quando você tira o pênis antes de ejacular, não te protege, tá? Não é o esperma só que vai te transmitir infecções. A pessoa, às vezes você tá beijando a outra pessoa e no beijo você já pode transmitir e se infectar. Então tem que tomar muito cuidado, ok? Então as formas de prevenção, a PrEP para HIV e os preservativos para todas as outras, inclusive HIV também, tá? Outra coisa, mas infelizmente para se prevenir é isso. Mas
é interessante a gente fazer exames de rotina. Quais exames? Se você for no postinho de saúde, eles vão furar a ponta do seu dedo, é bem rapidinho. Furou, pegou uma gotinha de sangue e daí isso já vai mostrar e dar os resultados para ver se você já tem ou não alguma infecção sexualmente transmissível, tá? Então, usar PrEP, preservativo, usar lubrificante é muito importante, tá? Porque sem o lubrificante, a penetração machuca e esses machucados podem transmitir e também acabar aumentando as infecções, tá? A porta para as infecções entrarem no seu corpo ou no corpo da outra pessoa. Então, o lubrificante ele é muito importante também para ajudar a diminuir a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Preservativo, lubrificante, PrEP e se testar de forma rotineira, de forma frequente. Ir no postinho de saúde e fazer o teste do dedo, tá bom? Como dar auxílio para mães de meninas que engravidam novas? A gente está precisando muito de educação sexual, né? Muito. A gente dá o mínimo do mínimo quando dá, né? Como dar auxílio? Perguntando se ela tá bem, perguntando o que ela precisa, sempre ajudando quando necessário, perguntando se ela precisa de companhia para ir para as visitas médicas. Sempre saber se ela tá bem e como a gente pode ajudar, tá? Eu acho que é o melhor auxílio. Mas, claro, quanto mais educação sexual essas mães, e não só essas mães, mas qualquer outra pessoa tiver, melhor vai ser, tá? Como evitar e alertar as gravidezes na adolescência? Bem, se for sobre as gravidezes, bem, não só sobre as gravidezes também, mas sobre as infecções, tá? Como evitar e alertar? Educação sexual. Passar o conhecimento. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é uma forma de diminuir gravidez na adolescência e também infecções sexualmente transmissíveis. Então, falar sobre o tema. Lembra que eu falei? Falar. Temos que falar sobre as coisas. Tornar educação sexual normal. E não ficar com medo. Ai, tá falando de sexualidade? Tá falando de infecção? Não. Quanto mais tranquilo e de forma normal a gente falar, melhor vai ser para todo mundo. Tá bom? Gravidez na adolescência é falta de informação ou irresponsabilidade? Se a gente pensar que a irresponsabilidade acontece por falta de informação, a gente tira a irresponsabilidade. Claro, tem pessoas que sabem que deve usar preservativo e não usam? Sabem. É uma falta de irresponsabilidade? Também. Mas se essa pessoa talvez tivesse uma educação sexual de qualidade, talvez ela teria usado preservativo. Então a grande pergunta que fica é: essas pessoas tiveram uma educação sexual de qualidade? Porque quando você tem educação sexual de qualidade, você tem o conhecimento e você utiliza preservativo. Então é muito importante isso, tá? E não só o preservativo. Existe o anticoncepcional, existe colocar o DIU, existe um monte de coisa. Então não é só o preservativo. É também outros métodos contraceptivos que ajudam a gente a evitar essas gravidezes. Então, não é só um método, né? Um método, a taxa dele falhar é muito grande. Por isso que a gente usa 2 ou mais. Então, vai usar preservativo? Coloca o DIU. Ou usa anticoncepcional também. Então, verifica como é que está o seu ciclo menstrual, se está próximo de ovular ou se está distante. Então isso é muito importante, tá? Nunca utilizar somente um método contraceptivo. No meu Instagram, eu tenho um destaque nele que é só sobre métodos contraceptivos. Dá uma olhadinha lá, tá? Então, sendo bem sincero, eu acredito que é mais a falta de informação do que irresponsabilidade. A irresponsabilidade acontece por causa da falta de informação. Ah, mas tal pessoa tinha informação. Se ela tivesse realmente, ela até poderia falhar ali na hora de se proteger, mas ela tem uma informação de qualidade. Então eu acho que está faltando muito isso. Informação de qualidade. Perguntas da seção Comunidade LGBTQIAPN+. Sexo é só penetração? Não. O que é sexo? Sexo é todo contato íntimo onde 2 ou mais pessoas querem ter prazer sexual. Então, esse prazer sexual pode... Sabe quando você tá beijando a outra pessoa e você puxa ou segura ela com mais força? Por que a gente segura ela com mais força?
Por que a gente põe a mão na bunda? Por que a gente segura o cabelo? Não no meu caso, né? Mas vocês entenderam. Por que a gente segura o cabelo? Por que a gente segura mais forte? Por que a gente passa a mão na bunda? Por que a gente põe a mão no peito durante um beijo? Porque a gente quer ter prazer sexual. Então, um beijo já é sexo. Então, vamos lá de novo? Sexo. Todo contato íntimo onde duas ou mais pessoas querem ter prazer sexual. É todo contato íntimo, então. Então pode ser um beijo, pode ser pegar no peito da outra pessoa, pegar na bunda dessa outra pessoa. É todo contato íntimo, então não é só penetração. A penetração é uma das formas que a gente pode ter sexo, mas não são todas, tá? Na verdade, é uma das que menos acontece, se vocês querem saber. Só que a nossa cultura ainda acredita que sexo é só penetração. Inclusive, essa é uma visão absurda. Porque tem muitas pessoas que ainda acreditam que não é só a penetração, mas só a penetração vaginal. Penetração anal não conta. E muitas pessoas, então, fazem sexo anal e se consideram virgens, porque não estão tendo penetração vaginal. Daí a gente, né, desiste da vida, né? Mas então não, sexo não é só penetração, tá? O que é heteronormatividade? Heteronormatividade é a visão que a gente tem de que a sociedade é toda heterossexual. Só que o mundo não é só heterossexual, né? Tem os homossexuais e dentro dos homossexuais tem os gays e as lésbicas. Temos os bissexuais, que são a maioria, tá? Nós temos os assexuais, que eu já vi que vai ter uma pergunta... É a próxima pergunta, inclusive. Nós temos os assexuais, nós temos os pansexuais. O mundo não é só heterossexual. Então, heteronormatividade é acreditar que todo mundo é heterossexual e quem não é, tá fugindo da regra. É criminoso, é doente... Então, a gente não pode mais viver numa cultura que acha que tudo é heterossexual. Porque não é, tá? O que é demissexual e assexual? Para a gente entender isso, a gente tem que entender que tem pessoas que não sentem atração sexual, não sentem vontade de transar com outras pessoas. Ah, então elas sentem vontade de transar com... Elas não sentem vontade de transar. Elas até podem sentir vontade sexual, desejo sexual. E daí, como que elas satisfazem esse desejo sexual? Se masturbando, se tocando, se autoestimulando, mas não com outra pessoa. Então, as pessoas assexuais sentem desejo sexual. Alguns nem desejo sentem, mas muitos sentem. Eles só não sentem vontade de ter a intimidade, de trocar intimidade com outra pessoa. Então, essas pessoas se masturbam da mesma frequência, têm os níveis de hormônio na mesma frequência, só que só não tem vontade de transar com outra pessoa, tá? Então, assexual é toda pessoa que tem a atração sexual, a vontade de transar com outra pessoa diminuído, ausente ou acontece em algumas situações. Vou dar um exemplo. Tem algumas pessoas assexuais que só sentem vontade de transar com outra pessoa depois que se apaixona por essa pessoa. Então a pessoa tá lá, nunca sentiu vontade, conheceu a Dona Maria, e daí, quando se apaixonou depois de conhecer, depois de vários encontros com a Dona Maria, daí que, nossa, mas eu tô com vontade de transar com a Maria. É uma pessoa sexual. Não sente vontade de transar, mas depois que se apaixonou, depois de ter um vínculo, ela sentiu vontade sexual. Que nesse caso são os demissexuais. Então, dentro do universo da assexualidade, tem os demissexuais, que é uma subclassificação dentro da assexualidade. Então, dentro do guarda-chuva, do grupo dos assexuais, nós temos os demissexuais, que são os assexuais que só sentem atração sexual, vontade de transar com outra pessoa, quando se apaixonam ou tem um vínculo de amizade, de um vínculo mais íntimo com essa outra pessoa, tá? Espero ter respondido. Em questão da representatividade, o que deve ser feito para que isso aumente? Que a gente fale mais sobre.
A gente precisa falar mais sobre. Tem gente que não faz ideia o que é assexual. Tem gente que não faz ideia o que é pansexual. Tem gente que ainda chama homossexuais, né, a homossexualidade de homossexualismo. O sufixo, né, essa parte ismo na palavra quer dizer doença. Então ela ainda acredita que a homossexualidade é doença. Coisa que a gente, como ciência e como população, não vê desde 1989. Porque foi em 1990 que a homossexualidade deixou de ser homossexualismo. Então essa pessoa tá com a cabeça, sei lá, uns 34 anos atrasada, entendeu? Olha o preconceito dessa pessoa. Então, quanto mais a gente falar sobre e mais a gente discutir, mais a gente vai entender as pessoas e mais a gente vai lutar por direitos iguais. E não só direitos, porque não adianta só estar no papel. A gente tem que colocar isso em prática. Não adianta falar que, pessoas trans devem ser respeitadas e vamos criar leis que protejam as pessoas, sendo que a gente continua matando transexuais. Transexuais, transgêneros, todas as pessoas trans, tá? Então, a gente não precisa só de leis, a gente precisa que essas leis sejam colocadas em práticas. E como é que a gente faz isso? Pedindo que elas sejam colocadas em práticas, revolucionando as coisas, pedindo, e não só pedindo, né, mas exigindo que a nossa segurança e que a segurança das outras pessoas seja respeitada e que ela realmente aconteça. Gian, eu não sou LGBT. Eu deveria lutar pelos LGBTs? Tem um poema, não vou lembrar agora de quem que é, mas que fala assim: um dia vieram buscar os judeus, mas como eu não sou judeu, eu não me importei. Vieram buscar os homossexuais, mas como eu não sou homossexual, eu nem liguei pra isso. Vieram buscar os negros, as pessoas pretas, mas eu não sou uma pessoa preta, então não liguei pra isso. Um dia vieram me buscar e ninguém veio pra me ajudar. O dia que o seu direito for tirado, é aí que a água vai bater, né? É aí que você vai se mobilizar. Então, por que não se mobilizar pelo próximo? E é por causa disso que a gente tem que lutar pelo direito de todo mundo, tá bom? E é por causa, então é assim que a gente vai aumentar a nossa representatividade. E não só aumentar, fazer com que ela saia do papel e comece a existir na vida da nossa sociedade.